Vamos dar início aqui à defesa de trabalho final de graduação 2. Deixa eu só parar a transcrição, a velha transcrição, que não precisa, ele fica transcrevendo aqui. Pronto, já parei. Ih, a Carla caiu. Deixa eu tentar buscar a Carla de novo, gente, só um segundinho. Ela saiu da chamada aqui. Vocês estão vendo a Carla, não, né? Não, ela caiu. Então, deixa eu buscá-la aqui. Ela tá voltando, pediu para entrar. Ah, é pessoas de fora, que legal. Sua mãe. Talvez É seja. isso. Tá, vamos lá. Bom, volta para o modo de apresentação, Marina, aí, que saiu do modo de apresentação. Pronto. Aí, pronto. Então, vamos dar início à defesa do trabalho de graduação 2, da aluna Marina Carvalho Soares de Queiroz. Marina, para você que nunca participou disso, a defesa final ela tem 3 etapas, onde a primeira etapa você vai apresentar o seu trabalho, tá? 25 minutos no máximo de apresentação, tá certo? Depois a gente vai passar para a segunda etapa, que é a arguição da banca, tá? Os professores, membros da banca, agradecendo aí, professor Marcos Guinness Lamar e Carla Maria Coic, né? Coic. Ela vai brigar comigo, eu falei errado o nome dela. Mas tudo bem. Depois de 20 anos eu falo o nome dela errado, né? Pela primeira vez. Foi sem querer, é o cansaço. Vai fazer as arguições, depois a gente vai para a terceira etapa, que é a deliberação, tá certo? E depois, por último, a gente abre para a plateia, tá bom? Então, a partir de agora, você está com a palavra, você tem 25 minutos para poder apresentar o seu trabalho, no máximo, tá bom? Eu vou pedir os demais membros, exceto você, Marina, tá? Que a gente tire as câmeras só para poder melhorar a qualidade da conexão para todo mundo aqui. Tá com você. Pode começar. Bom dia, né? Hoje eu vou apresentar meu trabalho de conclusão de curso, cujo título é Avaliando Vieses de Gênero e Raça no Reconhecimento Facial Automático em Modelos de Aprendizagem Profunda. Foi orientado pelo professor Dr. Flávio de Barros Vidal, e meu nome é Marina Queiroz. Já dou aí a primeira correção no título, né? Só a troca pela palavra etnia por raça. Bom, a apresentação vai seguir essa ordem de componentes, começando com a contextualização, seguida da justificativa e objetivos, fundamentos teóricos, trabalhos relacionados, metodologia, resultados e, por fim, a conclusão. Então, na década de 60, começaram os primeiros desenvolvimentos, né, dos modelos de reconhecimento faciais, onde as features, né, os componentes faciais ainda eram inseridos de forma manual. Então, a base, né, era muito restrita a quantidade de imagens, né, que se utilizava, e um dos problemas encontrados foi a angulação da face, que nem sempre estava de maneira, né, frontal. Então, em 1973, foi desenvolvido por Tanadi um método, né, para que a face sempre estivesse nessa orientação, baseada no ajuste de normalização das distâncias calculadas, e também deu início à tecnologia de aprendizado profundo, onde agora as features faciais não seriam mais colocadas manualmente, vou falar um pouco mais a seguir. Em 98, realmente começaram a comercialização do reconhecimento facial, quando os Estados Unidos criou a FERET, que é uma tecnologia de reconhecimento facial usada para identificar e rastrear indivíduos, e desde então, né, vem se criando diversos modelos de reconhecimento facial. E um dos problemas é que, apenas de 2018, né, até atualmente, começaram os estudos mais sobre o que os erros do reconhecimento facial podiam causar, né, no indivíduo, como, por exemplo, abertura de contas bancárias ou mesmo acusações falsas, né, com relação à inteligência artificial no geral. Então, a justificativa para esse trabalho é entender, né, como esses modelos funcionam para o reconhecimento facial, para assim tentar explicar o porquê ocorre vieses ou mesmo uma menor acurácia para certas raças ou gêneros. Então, no objetivo geral, é analisar, né, onde eles ocorrem, e para isso vai ser necessário uma escolha de conjunto de dados, de preferência balanceada, para que os modelos possam ser avaliados, assim como os modelos e os detectores a serem avaliados, para com isso a gente conseguir ver o desempenho dele e assim, né, cumprir com o objetivo final. Entrando um pouco nos fundamentos teóricos, como eu falei antes, temos o aprendizado profundo supervisionado, que é uma tecnologia que ajudou muito no reconhecimento facial, porque agora as bases podiam ser muito maiores, visto que não precisava tanta intervenção humana, né, para a inserção de features, pois como a gente pode ver na imagem, o aprendizado profundo é composto de diversas camadas escondidas, né, e essas camadas entendem
e fazem o modelo para que se chegue no resultado esperado. O aprendizado profundo supervisionado, né? Na hora do teste, a gente passa o resultado esperado para o modelo. E é de grande importância, né, nesse aprendizado, você ter uma boa quantidade de dados, assim como serem bons dados, né? Quanto maior a quantidade, mais ele vai poder, né, ser mais exato. Como estamos falando mais de imagens, né, temos a rede convolucional, inserida em 1980, onde ela tem 3 camadas principais, que são a de convolução, onde ocorre esse mapeamento e essa extração das features. A pooling simplifica essa extração, né? Ela deixa mais simples para o computador entender. E, por fim, a totalmente conectada, onde ocorre a classificação dessas informações extraídas. Então, foram escolhidos aqui 5 detectores faciais, né, que vão ser utilizados no trabalho. E coloquei aqui de uma maneira só para comparar como eles podem ser diferentes, né, na sua composição. Então, em 2008, tem o OpenCV. Ele utiliza um método Cascade para detecção facial. Tem 3 níveis de tratamento da imagem, faz uma análise 2D e 3D, e nesse Cascade, a análise da imagem é feita pela intensidade do pixel. Já no SSD, feito já em 2014, ele foi baseado em um outro detector, outro modelo, né, o VGG16. Ele detecta a presença de objetos, animais ou pessoas, né, na imagem. Ele é feito apenas de redes convolucionais e esse ele divide as imagens em grid, né, que são caixas delimitadoras, e elas têm sempre um tamanho específico, diferente dos 3 seguintes, que trabalham já com uma caixa delimitadora com regressão. Ou seja, assim como ele vai entendendo a imagem, ele vai aumentando ou diminuindo onde ele está analisando a imagem, né? Então, foram mais novos. O DLib 2009 foi concebido, mas ele foi atualizado em 2017. Ele já faz uso de histograma de gradientes orientados em uma máquina vetorial de suporte. Inicialmente, ele trabalhava com as 68 landmarks, que são os pontos principais da face, né? São os contornos. E depois ele foi atualizado apenas para 5. Já o MTCNN trabalha com redes neurais convolucionais em cascata, né, composta de 3 estágios, como se fossem 3 redes. Também acusa 5 features principais. E, por último, o Retina Face, em 2020, trabalha também com redes neurais convolucionais, porém em pirâmides, né? Então, ele faz uso de uma única passada na imagem, em diferentes escalas. Também usa landmarks e faz uma análise 3D. E, como eu falei, esses 3 últimos usam essa caixa delimitadora com regressão. Também foram escolhidos 4 modelos de reconhecimento faciais principais que serão abordados. Então, em 2014, o DeepFace faz o uso de landmarks, também realiza a transformação 2D e 3D da imagem, composto por redes neurais convolucionais, e na base LFW, que é uma base de 13.000 imagens, onde se tem informações de nomes, ele teve uma acurácia de 97%. Já o FaceNet, em 2015, faz o uso de clustering, que é um agrupamento de dados em categorias com características comuns. A Triple Loss, ele apresenta, né, e faz uso também, onde ela valoriza muito mais o acerto e penaliza mais o erro. E na mesma base, a LFW, ela teve uma acurácia de 99,63%. Foi uma das melhores, né? O VVG Face, em 2015, também realiza um alinhamento 2D, fez uso da mesma Triple Loss apresentada em FaceNet. Foi composto por uma rede neural convolucional de 19 camadas, em que na época em que foi feito era considerado extremamente profundo, hoje não mais, e teve uma acurácia de 98,95% na mesma base LFW. Por último, o OpenFace, feito em 2016, usando landmarks, uma transformação 2D. Ele foi inspirado, né, feito juntamente com o FaceNet mais o DLib, né, na sua estrutura, e possui uma acurácia de 92% nessa mesma base LFW. Por fim, temos as métricas de similaridade, né, disponíveis, que são usadas para calcular se aquele rosto pertence ou não à mesma pessoa, que são 3, né? Temos a similaridade do cosseno, a distância euclidiana e a distância euclidiana normalizada. Agora, começando os trabalhos relacionados, em 2018, Bulonwini utilizou 3 modelos, né, para tentar entender como eram os resultados para o reconhecimento facial para diferentes cores de pele, né? Ela fez
realizou um banco de dados, né, com imagens de parlamentares do mundo todo, e ela classificou eles entre pele clara e escura, e continham homens e mulheres, né? No seu trabalho, ela julgou que não teve uma dificuldade muito grande de achar um conjunto de dados que fosse balanceado, né, para realizar esse teste. E, na sua conclusão, mulheres de pele escura apresentavam uma taxa muito maior de erro. Então, começaram, né, os estudos para tentar entender o porquê isso acontece. E, em 2019, Mutucamar escolheu tentar, né, achar o motivo, tanto para mulheres quanto para mulheres de pele escura, tinham um desempenho muito pior. Então, ele escurece imagens de pessoas claras, ilumina imagens de pessoas de pele escura e também faz o uso do cabelo, né, que é um dos pontos que ele aponta que talvez seja um forte preditor para se determinar se é mulher ou não. Tanto o corte da imagem quanto essa diferença na iluminação não resultou, né, em nenhuma diferença na acurácia do modelo. E o que ele julgou foi que essas estruturas faciais das mulheres afrodescendentes são muito diferentes, né, das europeias, e, no geral, esses modelos são treinados com uma maior quantidade de imagens de pessoas, né, europeias. E em seus achados também, ele também encontrou que os lábios e os olhos são fortes preditores para um rosto feminino, o que pode aí apontar um viés de, por exemplo, uma maquiagem, né? Em 2019, Nagpal também tentou, né, dar mais um fundo sobre entender esses vieses, e nas suas conclusões ele achou que qualquer raça diferente de branco tem resultados piores, sejam negros, né, ou não, e que o algoritmo faz uso do on race, on age, ou seja, o que ele mais conhece é o que ele mais aplica, né, para os demais. Então, se ele conhece muito da face branca, ele vai aplicar aquele mesmo modelo de reconhecimento numa face negra, por exemplo, né, que talvez não seja tão correto a ser feito, e por isso ele também aponta a necessidade de um banco de dados, né, de treinamento aí balanceado. Em 2022, Mary analisou quais partes da face eram mais importantes para um reconhecimento facial, onde eles realizavam uso de caixas pretas, né, geradas aleatoriamente na face, e a cada vez eram medida a assertividade do modelo. Então, no final, ele concluiu que a parte central do rosto é a mais importante e que é sempre essa parte a mais analisada para qualquer raça, qualquer gênero e qualquer idade. Todos os autores até agora, né, apontaram aí uma necessidade de um conhecimento da aprendizagem, então a necessidade de uma base de dados balanceada, né? Merler mesmo aponta que cada face é única, então para o modelo prever corretamente diversas faces, ele tem que ter uma apresentação muito grande de faces, e tentando ajudar nessa parte, o Robson, em 2021, fez a Balanced Faces in the Wild, da BFW, que é uma base balanceada com 4 tipos de raça, asiáticos, negros, indianos e brancos, né, tendo homens e mulheres de cada raça com essa distribuição apresentada. Bom, a metodologia proposta, né, primeiro começamos com um levantamento bibliográfico, segundo de um levantamento da base a ser utilizada, seguindo dos métodos, né, de detecção que iríamos utilizar, uma avaliação desses métodos e uma investigação da feature mais importante, né, tendo olhos, nariz e boca no processo de reconhecimento facial e, por fim, uma análise desses resultados. Bom, o levantamento bibliográfico, esse trabalho foi proposto nos achados de Boulogne-Imini também, e com esse papel, ele foi inserido numa ferramenta chamada Connected Papers, né, e assim foi-se achado o artigo de Mutucamar e Merler, e a partir daí Merler, né, também utilizando Connected Papers, foi achado um Nagpal, e, né, e estudando um pouco do que eles tinham, eles conversavam um pouco da mesma coisa, então eles foram escolhidos para serem apresentados. As bases a serem utilizadas foram levantadas 3. A UTK Face, que tem 20 mil faces, com informações de idade, gênero e etnia, porém, né, não tem uma padrão na quantidade de cada uma. A LFW, né, usada anteriormente para acurácia, que nós vimos, tem 13 mil imagens por volta de 6 mil pessoas, com informações apenas de nomes. E a Balanced Faces in the Wild, da BFW, que tem as 20 mil faces, com informações de gênero e raça, né? Também temos a identidade, ele também consegue separar isso. E ela é uma base balanceada, portanto, foi a escolhida, né, para que conseguíssemos fazer uma análise melhor. Nos métodos de detecção, né, foi encontrado um código feito por Serendil, onde ele
dava a opção de escolher entre modelos e detectores, né, assim como as métricas, que foram esses que foram apresentados. E ele possuía 2 tipos de funções que serviam exatamente para o propósito, que era a função análise, e sempre utiliza o modelo de VGG-Face, né, e você pode correr entre os 5 detectores, né, e a função de verificação, que é a do reconhecimento facial, que realiza a verificação entre 2 faces, que você podia escolher um modelo, assim como as métricas e os tipos de detectores. Ele mesmo fez um teste no código dele e encontrou que a melhor combinação era o FaceNet e a métrica euclidiana, né? E o FaceNet teve a melhor acurácia na base LFW. Então, essa foi a escolha, né, que a gente utilizou. E para realizar a avaliação dos resultados, como eu disse, corremos os 5 detectores disponíveis. Foi realizado um corte da face para a remoção do cabelo, para entender o que acontecia, e calculamos o erro para cada raça e gênero separadamente. E uma matriz de confusão dos resultados, também já aponta aí outra correção feita, sempre que aparecer validação cruzada, seria uma matriz de confusão. Peço desculpa na troca do nome. Então, né, para entender ali onde estava ocorrendo os falsos negativos, que são as maiores preocupações, né, para o reconhecimento facial. Por fim, para investigar as features, quais tinham mais influência ou não, foi realizado o reconhecimento facial de 5 maneiras, né? Uma com a imagem original, depois os olhos cobertos, por fim, nariz e boca. E era calculada, né, qual era o entendimento do algoritmo para cada comparação, para tentar julgar se alguma feature é mais importante ou não, né, naqueles grupos que tiveram uma acurácia menor na detecção. Da mesma forma, foi feita uma matriz de confusão, assim como a análise do detector e modelo utilizado para a gente entender quando ele foi criado, como ele foi treinado e tentar explicar o porquê isso ocorre. E uma análise se a feature teve ou não influência nesse reconhecimento. Bom, nos resultados, pela identificação da raça pela face, né? No código, ele havia disponível uma classificação entre mais raças do que na base, né? Ele tinha indianos, negros, asiáticos, brancos, latinos, hispânicos e árabes. Já na base, apenas indianos, negros, asiáticos e brancos. Nem nessa detecção, assim como nas outras, nenhuma teve um resultado diferente, né? Pelas imagens cortadas ou não. Então, que concordaram, né, com o que já havia sido feito anteriormente. O melhor desempenho para a detecção da raça foi feito pelo DLIB, com um erro médio por volta de 24%, e o pior com o MTCNN, com um erro médio de 29%. Aqui nós podemos ver que o DLIB para o MTCNN, o seu erro foi muito menor para a raça indiana, né? Foi onde ele se colocou muito mais à frente que todos os outros erros estão similares, tendo asiáticos os menores erros. E na direita podemos ver os falsos positivos, né? Onde as raças reais querem dizer com a raça maior de erro, ou seja, eram pessoas asiáticas, mas foram detectadas como brancos, né? Então, para asiáticos, foram brancos, para negros, asiáticos e latinos. Para raças que eram geralmente indianas, foram detectadas árabes, brancos e latinos, e para brancos, asiáticos. Já para o gênero, né, ambos tinham, tanto a base quanto a classificação era apenas entre homens e mulheres. O melhor desempenho foi com SSD, que por volta de 7% de erro. O OpenCV teve o pior, com por volta de 15% de erro médio. Como, de novo, nós podemos ver que o SSD se destacou pelo erro, né, para mulheres, que apesar de ainda ser muito mais alto do que o erro para o homem, é metade do resultado, né, por exemplo, do OpenCV. Para a identificação do gênero e raça, né, foram combinadas todas as raças e gêneros disponíveis. O SSD teve um erro médio menor de 32%, e o MTCNN já teve um erro médio maior, de por volta de 40%. Bom, na tabela da esquerda, a gente consegue observar que tanto mulheres negras como a raça indiana, tanto mulheres quanto homens, teve um desempenho ruim para ambos os detectores, né? Ambos são muito acima de 50%. Já homens negros tiveram melhor resultado em ambos os detectores e os demais tiveram resultado similar. Fazendo a mesma análise para o lado direito,
dos slides anteriores, para homens asiáticos foram mais julgados como sendo mulheres asiáticas e homens brancos, para mulheres asiáticas como sendo homens asiáticos, homens negros como homens asiáticos, mulheres negras como homens negros e mulheres asiáticas, homens indianos como os homens árabes, mulheres indianas como mulheres árabes, homens brancos como os homens árabes e mulheres brancas como homens brancos. Tirando mulheres brancas, a gente pode ver que a maior confusão entre eles talvez seja sempre pegar. Eles conseguem detectar a raça, mas tem uma dificuldade maior de entender se é uma mulher ou se é um homem. Agora, analisando um pouco das features, né? Para todas as comparações feitas novamente, a cobertura do nariz foi a que causou a maior diminuição na acurácia. Mesmo assim, não apontou uma grande diminuição, né? E como foram em todas, também não foi apontado em nenhuma raça específica ou classe. Então, só para conhecimento aí, não teve uma diferença. Foi por volta de 5%, aconteceu para todas as raças. No gênero também, por volta de 3%, aconteceu para ambos os gêneros. Analisando os falsos positivos, né, onde ele detectava se que a pessoa era a mesma, né, mesmo não sendo, para os asiáticos aconteceram mais para asiáticos, né, o colocado aí foi sem ser da própria raça. Então, dos asiáticos aconteceram mais para negros, de negros em asiáticos, indianos mais em negros. E mais ele se confundiu mais dentro dos asiáticos do que dentro dos próprios indianos, né? É isso que esse asterisco significa. Para brancos foram para negros, né? Mais também no gênero masculino isso, e no gênero feminino para asiáticas, negras indianas, para negras asiáticas, indianas asiáticas também, e brancas também para asiáticas. Novamente aí mostrando, né, separado com o reconhecimento feito rodando somente dentro do próprio agrupamento. E, de novo, não teve uma diferença tão grande na acurácia, né, para a cobertura do nariz, e aconteceu em todos. E esse foi o que foi desenvolvido entre todos e todos, né, todo o banco de dados foi analisado completo, que, de novo, né, a acurácia da cobertura do nariz não foi tão significativa, apresentando aí por volta de 3%. E a confusão, né, tirando os próprios, contendo os asteriscos, para mulheres asiáticas foram mais confundidas com o próprio, na própria raça, porém dentro, no gênero, né? Os homens asiáticos, no mesma raça também, no gênero, para homens negros e indianos também, mulheres negras para homens negros para homens asiáticos e indianos, mulheres indianas para homens asiáticos para homens asiáticos e negros, ambos mais mesmo do que os próprios indianos, mulheres brancas para homens asiáticos e homens brancos para homens asiáticos. Aí, entendendo um pouco aí, foram apresentados aqui os 4 detectores, né? O Retina Face não está aqui porque ele não teve uma pior nem melhor, né? Um pior nem melhor desempenho. O Delib não foi pior para nenhum, porém foi melhor para raças, né? Em mulheres indianas, raça indiana e homens indianos. Ele foi feito em 2009, como já dito, e atualizado em 2017, e ele foi treinado numa base chamada INRIA. Já o MT-CNN teve resultados piores e melhores, né? Ele foi o pior para raças e o agrupamento em geral. Porém, ele foi feito em 2017 e as bases utilizadas foram de Widerface e Celeb-A, que são bases baseadas em rostos de celebridade, né? Pessoas famosas. Já o OpenCV só teve resultados piores, né? Ele foi o pior em gênero, nas raças asiáticas e brancas. E ele foi feito em 2016, com 2 bases também, a Cassia Webface e FaceScript. Já o SSD, que foi muitas vezes detectado o melhor, tanto para gênero quanto para o agrupamento em geral, foi feito em 2015, utilizando uma base de treinamento chamada COCO, que não somente de pessoas, mas também de objetos e animais, né? O VGG Face, que foi utilizado na detecção, foi feito em 2015 e ele foi treinado com uma base de dados também de imagens de celebridades, né, retiradas da internet. Já o FaceNet foi feito em 2015 também, porém, o base de dados que ele foi treinado é privado, nós não temos acesso, né? E, por fim, como já dito, a cobertura do nariz não causou uma diferença de acurácia em nenhuma parte específica. Então, por fim, os resultados, a conclusão, né, que tiveram mais peso foi que a raça indiana, né, tem o maior erro para todos, né? Ele sempre é maior que 50%. Que o gênero feminino também
sempre maior que a detecção do gênero masculino, chegando a 20 vezes maior, né, esse erro, que para mulheres negras, mulheres indianas e homens indianos, né, os erros são maiores que 50% também. Então, o algoritmo não está conseguindo entender tão bem essa raça, né, e para mulheres negras. E as coberturas de features, como já citado, né, não tiveram uma interferência relevante para esses gêneros e agrupamentos citados, né, que tiveram uma menor acurácia. A cobertura de features demonstrou uma diminuição para todos, né, não nenhum específico. Como visto também, os modelos foram treinados com as bases de dados que não representam a população, né, a maioria deles, tirando o FaceNet, que não temos conhecimento, mas foram treinadas com imagem de celebridade, que sabemos que não representa nem questão de raça ou gênero, né, da população mundial. Então, para trabalhos futuros, né, deixo aí 2 opções, que seria o retreino ou uso de uma transferência de aprendizado, né, utilizando uma base de dados balanceada, talvez a BFW, ou talvez realizar uma base de dados maior, né, o que já é uma dificuldade. Mas acredito que isso já iria tirar bastante dúvidas, né, se é isso ou não que é o problema. E também apontar um outro problema, que são análise dos vieses para pessoas com redesignação de gênero. Então, além de não ter uma base de dados, né, que represente essa população, seria bom entender se, ao finalizar esse processo, ele vai ser julgado pelo gênero que ele foi, né, do que ele foi, né, por exemplo, se ele era uma mulher e virou um homem, ele vai ser julgado como um homem, e não só ao final, mas se na transição, se o algoritmo vai entender, né, se aquela pessoa é ou não um homem ou é uma mulher, ou se ele vai conseguir entender que não, essa pessoa está num processo de transição. E com isso eu finalizo minha apresentação. Muito obrigada pela atenção de vocês. Bom, foi perfeito no tempo, encaixou certinho no prazo e saiu bonitinho. Tá? Bom, agora, Marina, eu vou pedir para você que deixe a apresentação aí, tá certo? Se aberta, tá? Uhum. Pode deixar até no modo de apresentação, porque a banca pode recorrer a fazer algum apontamento aí, você coloca, posiciona. O seu trabalho PDF, se puder deixar aberto também, caso eles peçam alguma coisa, mas deixa aberto, não precisa projetar, não. Deixa projetado, por enquanto, a apresentação. Ok? Bom, Uhum. vamos dar entrada agora na segunda etapa, que é a etapa da avaliação da banca, e nós vamos começar pela questão, vamos assim dizer, de ordem alfabética, certo? Com a professora, passar a palavra para a professora Carla. Carla, você está nos ouvindo aí? Ótimo. No momento, atualmente, eu estou, tá? Mas durante a apresentação Então, da Marina, acho que eu devo ter caído umas 7 vezes. E não engraçado, se esse Teams ele é inteligente. Eu só caí na hora que eu queria ver. Tá, então, agora é um ponto que eu quero ver. Aí caía. Foi Tá. combinado, a gente fazia aqui derrubar você, já percebi. Tá? Fica à vontade, a palavra é sua. Eu vou me esconder aqui, qualquer coisa eu respondo que vocês tiverem de dúvida também. Certinho. Se eu cair, gente, eu vou acabar fazendo o seguinte, colocando as minhas perguntas no chat, porque aí o Flávio pode ir lendo e comentando. Fica tudo gravado, a plateia e os outros membros da banca também vê, tá? Porque realmente a minha internet tá muito... Não sei se é a internet ou se é o Teams, mas eu tô caindo com certa frequência. Bom, eu gostei muito do trabalho da Marina. Eu achei um trabalho, assim, científico, com começo, meio e fim. Tudo muito bem amarrado, muito bem definido. Agora, assim, eu vou ser sincera, já vou, assim, começar logo dando minha opinião de cara, né? Eu achei um trabalho lindo para a ciência da computação. Para engenharia mecatrônica, eu senti falta de alguma coisa, assim, um pouco mais tocável, tá? Eu senti falta da eletrônica e da mecânica, mas, obviamente, que a gente não pode colocar todos os componentes da grade do curso em todos os TGs. Aí fica assim, não é uma crítica nem ao Flávio nem à Marina, mas é só que às vezes eu acho que assim, a gente como membro da banca de avaliação num trabalho de engenharia, né, a gente precisa ver também esses pontos. Então, assim, eu senti um pouco falta disso. Mas em termos do trabalho, principalmente desenvolvido de uma forma assim como um trabalho científico, tá perfeito, tá redondinho. Eu achei muito, muito bem feito, tá? Parabéns para o Flávio e para a Marina. Sobre o trabalho em si,
Essa parte de viés do reconhecimento facial, o pessoal comenta bastante, fala muito, e as pessoas que não entendem nada do que está acontecendo começam a xingar a inteligência artificial e tudo, e começa a usar fundamentos antropomórficos, né? Achando que o algoritmo é racista. Então, eu achei muito interessante o trabalho dela, porque é uma forma de colocar preto no branco. Não, peraí, o que é racista aqui? A gente está o quê? Classificando errado por quê? O que está havendo de diferente, né? Então, eu achei muito interessante, e é um trabalho que a gente tem que fazer, que a gente tem que levar adiante, porque é necessário fazer essa análise. Gostei muito também que ela distribuiu nos 2 pontos, olha, a gente tem que analisar a base de dados, essa base de dados está balanceada ou não, ou vamos isolar esse problema, agora vamos trabalhar com outros, dentro do algoritmo, ou dentro das nossas escolhas, em termos do algoritmo, o que pode estar influenciando. Então, isso aí realmente eu achei muito interessante. Mas aí sempre surgem algumas dúvidas, né? Então, 2 delas são de ordem meio, como é que eu vou dizer, filosófica, tá? Eu vou logo jogar as 2, porque eu acho que uma tem a ver com a outra. Primeiro, o erro, em alguns pontos é muito alto, né? Em outros menos, mas assim, o erro entre 15% e 20%, dependendo do que você está falando, me parece aceitável. Por quê? Talvez porque eu imagine uma pessoa, um ser humano, fazendo essa mesma classificação. Eu tenho certeza que em algumas imagens eu ia ter dúvida se trata de uma pessoa indiana ou de uma pessoa latina, porque eu vejo características físicas muito parecidas. Não sei se vocês estão me ouvindo, eu vou continuar, tá? Sim, estamos. Então, existe uma estatística dessa classificação feita por seres humanos? Não sei se vocês me ouviram, porque eu dei uma caidinha aqui. Deu, né? Ah, que Não, bom. você tá contínua o tempo todo. Para a gente Sim. aqui, você está fluindo. Gente, que engraçado, pois deu uma caída e voltou, né? Mas enfim, que bom. Então, se fosse uma pessoa... Você nem tem opção na sua voz. Nem corta a sua voz. Beleza. É bom saber disso. Beleza. Antes que eu comece a xingar o Teams e vocês escutem eu xingando, né? Como já fiz anteriormente. Enfim, então, se fosse uma pessoa, como é que seria? Porque, para mim, se eu estivesse classificando, eu ia ter muitas dificuldades. Inclusive, alguns latinos, principalmente se a gente está falando de indígenas, tanto brasileiros quanto da América do Sul, pessoal boliviano e tal, tem algumas similaridades com algumas etnias também da China e do sul do Japão. Então, eu também teria dificuldade só olhando por uma foto. Tá? Então, primeiro, tem estatística disso daí. E a outra que também é um pouco filosófica. Em termos da população mundial, assumindo que a gente tivesse aquela base de dados ideal, enorme, estatisticamente representativa da população mundial, a gente sabe que a gente teria uma maioria esmagadora de asiáticos. Isso levaria o sistema, a rede, né, a classificar prioritariamente como asiáticos. Outro detalhe é que a população indiana é enorme. Então, talvez essa confusão com os indianos, numericamente falando, né? Então, essa confusão da classificação dos indianos com os latinos talvez fosse resolvida por isso. Ele ia colocar tudo como indiano, não ia mais ter dúvida, porque em termos numéricos, eu digo assim, se a gente tivesse idealmente toda a população mundial nessa base de dados. Seria uma base de dados maciça, completa, tá? O que vocês acham disso daí? Vou começar com a primeira, né? Eu não achei comparações feitas com, vamos dizer assim, uma acurácia de um ser humano comparando, né, a uma imagem, mas sim, eu concordo com você, né, que às vezes tem rostos muito similares, né, que eles não conseguem diferenciar, mas acontecendo muito para certas raças, eu acho que talvez sim o banco de dados influencia um pouco, e como a gente viu, para os indianos foram assim muito pior, mesmo dentro deles mesmos, né? Teve uma diferença muito grande. Eu também concordo que 20% é o quê, com base em quê, né? Tem que ter um ponto aí, mas se comparada, por exemplo, a negros, que é por volta menos de 10%, é uma diferença de 40%, né? Eu já acho que é muito grande. E com relação ao banco de dados, quando a gente fala balanceado, é balanceado, então, por exemplo, vou ter todas as raças, mais o mesmo número de todas as raças. Não é porque eu tenho mais asiáticos no mundo que eu vou ter mais asiáticos no mundo, na base, né? Então, seriam 20 mil asiáticos para 20 mil indianos, né? E a confusão seria não
porque ele vai apontar que todos são asiáticos ou que todos são indianos. É exatamente isso, ele não sabe diferenciar. Se vem um rosto que para ele parece indiano, porque é o que ele aprendeu, ele vai detectar como indiano, mas se não parece indiano, ele não vai saber com que comparar, né? Com que, isso eu digo se for um rosto, por exemplo, de um latino. Se ele não aprendeu sobre o latino, ele não vai falar, isso aqui é um rosto de um latino, então ele vai se perder para os outros, né? Eu acho que esse é o maior problema, assim. Não sei se eu fui clara, se conseguiu sanar. Não, entendi. Do ponto de vista do aprendizado da rede, o ideal é que a base de dados esteja balanceada numericamente. Sim, Mas se a gente for analisar bem, considerando, por exemplo, como referência um ser humano classificando, ele teria esse viés, porque a gente sabe que como existem muito mais asiáticos no mundo, na dúvida eu diria que é um asiático, não um latino. A gente sabe que tem muito mais, numericamente falando, indianos do que, sei lá, africanos. Então, se eu tivesse dúvida, eu diria que é indiano. Entendi o que então, eu acho que esse viés, numericamente falando, existe na classificação do ser humano. Agora, a questão é, a nossa classificação seria dado como referência, como a ideal, como a desejável, que é isso que você também falou, né? 20% de quê? Então, a gente está falando 20% é bom, é ruim, comparado com o quê? Com o que a gente está comentando. Por isso que eu tinha falado que é uma questão filosófica, ou seja, não tem resposta certa ou errada, tá? E lógico, quando a gente fala de filosofia, o Flávio quer falar. Vai lá, Flávio, fale. Comigo mesmo. Não, na verdade é o seguinte. Primeiro, não existe ainda. Deixa eu baixar minha mãozinha aqui. Eu tenho que esperar levantar a mão e não abaixar. Peraí. Isso, pronto. Baixar a mão. Pronto. Primeiro, Carla, diferentemente de outras situações, não existe ainda um consenso para definições, vamos assim dizer, do padrão humano. Tá? Por quê? Nós somos muito influenciados pela localização. Brasileiro, nós somos uma mistura. Americano, o povo já mais segmentado, o europeu mais estável para a tendência do branco, o africano. Então, assim, cada um tem, né, o seu viés. Então, tipo assim, é praticamente impossível a gente conseguir uma base, um ground truth, vamos assim dizer, tá? Para humanos. Esse é um ponto. Então, tipo assim, o que nós temos? O que nós chamamos de balanço? Por que a gente usa uma base balanceada aí? É porque a gente quer justamente responder a pergunta inicial da Marina, que é o seguinte: aquilo que você falou, hackfacts são racistas. Pronto, chegou nessa conclusão. Certo? Baseado em um único trabalho, que virou série da Netflix, ele é bem citado, mas ele é um trabalho que eu chamo insuficiente, porque a menina, a Joy, eu não sei o que aconteceu, ela foi patrocinada pela Microsoft, mas ela testou um classificador da Microsoft, da IBM e um chinês, que é o Face++. E ninguém tem acesso a nenhum dos três. Ela tem acesso à Microsoft porque o orientador dela é um CEO da Microsoft. Ele deu esse acesso para ela. O da IBM, ela não teve acesso, eles compraram. Tá? Só para você entender a história dela. E a única que respondeu a ela foi a IBM. A Microsoft pediu desculpas. Tá? E a forma como foi tratado o problema foi que aquilo mesmo, que o cara escreveu na linha de código. Olha, quando vocês virem uma pessoa assim, discrimine, erre mais. Essa é a mensagem. E não é, certo? Então, tipo assim, a gente não tem bases para poder entender isso e principalmente definir a grandeza do erro. Por exemplo, no paper da Joy, eu fiz questão de abrir, poder que ela tem uma tabelinha, um enunciado dos achados que ela avaliou. Por exemplo, ela considerou que o algoritmo é misógino, porque a diferença de acerto entre a base de homens e a base de mulheres, quando ela foi de 12%. É misógino. Ele discrimina mulheres. E é relativo, a gente viu que isso é relativo. Né? Isso não tem valor absoluto, mas ela falou que é misógino. E na questão de tons de pele, que ela vai naquela questão, né, os mais escuros, os mais claros. Ela usou a escala de Fitzpatrick, que é um dermatologista. Tá? É baseado em dermatologista. Ela afirma que mulheres negras, quando você agrega as duas categorias, você extrapola, né, faz aquela extrapolação estatística, e elas atingem picos, né, do melhor para o pior nos classificadores, nesse trio, até 34%. Mas ela avaliou 3 classificadores, 3 únicos, que não são os mais utilizados no mundo, que se você pegar o FRVT, que é o teste que o NIST faz, que tem centenas de classificadores, eles nem aparecem, porque eles não submetem aos testes públicos. Tá? A gente tem um teste público de classificadores. Eles nem aparecem lá, né? Nos rankings, pelo menos no top 20, eles nem aparecem.
E ela generalizou. Essa foi a confusão tudo. Por isso que aí surgiu o trabalho da Marina. E o trabalho da Marina, ela não vem para responder. Ela veio, vamos assim dizer, para começar a jogar um pouco de luz. Porque o problema é complexo. Não tem base. Não existe base de imagens. Essas bases que a Marina usou são bases que a gente adaptou, que tipo assim, olha, essa aqui ela tem a separação de raça, né? Essa aqui tem separação tal, essa aqui a gente começou a montar as bases para poder conseguir alguma coisa. Não sei se aquela caiu a câmera ou ela caiu de vez. Eu acho que a Carla caiu de vez. Aí vamos ver se eu consigo trazer ela. Ela caiu de vez. Deixa eu buscar ela de volta aqui. Agora ela caiu mesmo. A Van do Teams que a gente consegue buscar. Pronto. Só um minutinho, só para ela voltar aqui. Ela tá conectando de volta aqui. Isso é o chato do remoto, mas é melhor do que. Aí, pronto, voltou. Você parou de ouvir aonde, Desculpa. Carla? Não, Não, relaxa. eu ouvi o principal. Eu entendi a sua Tá. resposta, toda a Então, tipo assim, discussão, tá. Não, e a gente entendi. tem. E a gente tem dois pontos ainda polêmicos no trabalho dela, que depois eu quero alinhar com vocês para ajudar a resolver o problema. Que a gente não sabe se a gente usa etnia ou raça. Uhum, Aí depois a gente entra nessa conversa. Mas volta para você, desculpa aí. Para tá. aproveitar que você está com conexão boa. Isso, exatamente. Aproveitei enquanto eu estou aqui, né? Pois é, essa parte então é um pouco mais filosófica, né? É interessante a gente definir bem o escopo do que você está trabalhando. Eu entendi bem o teu trabalho, mas assim, eu sempre fiquei com essa dúvida um pouquinho para fora do que você tinha feito. Em relação ao trabalho em si, eu achei interessante que no capítulo 3 você chega a falar de alguns trabalhos e tudo, e tem essa conclusão de que talvez o cabelo e a maquiagem tenham uma influência muito grande na classificação do gênero feminino. E aí você chegou a testar essa parte do cabelo retirando e viu que não fez muita diferença, né? Sim. Fez diferença, mas pouquinho, né? Então não considerou que era interessante. Mas e sobre a maquiagem? Essa base de dados que você usou, as mulheres tinha essa diferenciação? Assim, tinham, por exemplo, várias mulheres com maquiagem, sem maquiagem, ou você não tem acesso a saber? Bom, eu tenho acesso, né? Eu posso abrir as imagens, mas no geral não investiguei isso, né? Tanto que nas maquiagens não foi investigado. E creio que não tem tanta essa diferença na minha base especificamente, porque elas não são só retiradas, por exemplo, de celebridades, né? Que em geral nas imagens estão maquiadas, né? Porque cobrindo a boca e os olhos, por exemplo, não revelou tanta diferença, né? Eu acho que na base utilizada ele tinha pessoas, né, com mulheres estritamente mais maquiadas, por exemplo, celebridades mais bem maquiadas, né? E aí esse foi um forte preditor, mas nos meus resultados, né? Eu não analisei sobre isso especificamente. Não, porque uma coisa que eu estava pensando é que o contraste na pele da maquiagem para peles negras, por exemplo, é bem menos impactante, né? Sim. Então, digamos que mesmo que seja um viés, digamos assim, leve, não, que realmente a maquiagem dos olhos, da boca, ou mesmo da face, né? Porque tem essa coisa das imperfeições da pele, tudo que a maquiagem esconde. Então, para as mulheres que têm a pele um pouquinho mais clara, ou que essa maquiagem seja um pouco mais assim visível mesmo, né, que tem um contraste, pode ter essa indicação do gênero um pouco mais forte, que nas mulheres negras talvez não. Então, assim, pode até haver um pouco dessa influência também. Aí seria o caso que é bem interessante quando a gente começa a incluir transição de gênero e tudo, porque você começa a colocar homens que estão talvez nessa fase de transição e que estão usando maquiagem. Ou simplesmente homem que usa maquiagem pronto, né? Assim, independente, continua sendo classificado como homem, mas que usa maquiagem. Uhum. Então, eu acho que isso aí, assim, é um ponto de vista meu, né? Talvez tenha alguma influência nessa classificação. Você tem alguma dica de como que a gente poderia, num trabalho futuro, trabalhar com essa parte especificamente? Bom, eu acho, inclusive, o que ele também aponta é exatamente o que você falou, esse contraste da pele, né? Seria o que ele entende ali, que é um pouquinho mais colorido. Então, eu acho que para trabalhar isso teria que ser algo em torno de mexer na iluminação da imagem, ou mexer nas cores, né? Para que ele não destaque isso, né? Porque não tem como eu também botar uma base de dados só de gente maquiada, por exemplo, e só de gente não maquiada. Então, teria que ser um tratamento na imagem. Eu acredito que, por exemplo, mudança de contraste ali para ajustar isso, que ele não saberia diferenciar se a pessoa está maquiada ou não. Então, para ele estaria todo mundo sem maquiagem.
Tá, mas se fosse possível ter essa base de pessoas maquiadas ou não maquiadas, seria interessante para a gente verificar essa diferenciação da classificação de gênero, principalmente entre os negros, né? Uhum. Que foi onde a taxa de classificação deu pior, né? Sim, eu acho que assim, para investigando esse ponto específico, né, o que eu penso que seria melhor para essa análise, essa comparação, seria, por exemplo, treinar com uma base de dados de pessoas maquiadas e fazer um teste em mulheres, né, não maquiadas e ver ali como é que ele entende. E fazer o ao contrário também e ver como ele entende, porque aí seria possível comparar, né? Ó, a maquiagem realmente fez ele entender muito menos mulheres não maquiadas. E quando a gente treina elas não maquiadas, ele consegue entender melhor, né? Eu acho que seria essa uma comparação entre duas redes, né? O trabalho que elas fizeram. Para esse ponto específico, né? Para apontar isso ou não. Sendo que eu acho que não é muito difícil montar uma base dessa daí, não. Agora ela vai ser pequena, mas talvez seja interessante, né? Lógico que mantendo esse balanceamento exatamente para a gente conseguir diferenciar e ver qual que é o impacto nessa classificação. Outra pergunta, que essa é bem específica, você trabalhou com diferentes features para identificar se alguma delas tinha um impacto muito grande, né? Uhum. Nessa classificação. A que teve um impacto foi o nariz, mas mesmo assim o impacto foi pequeno. Aí o que eu queria saber, comparando com os trabalhos que também trabalharam com esse tipo de busca, os resultados foram mais ou menos equivalentes? Eles também apontaram que o nariz era o mais impactante, mas mesmo assim o impacto não era tão grande? O que eu achei que estudou mais ou menos essa linha foi o último, né, que eu comentei, o de 2022, o Merler. Ele achou, sim, que era a parte central do rosto, né? Ele julga para diversos modelos e todos apontam a parte central do rosto. Mas, assim, ele não mostra a diferença de acurácia para aquela parte quanto para as outras, sabe? Só que ele leva mais em consideração a face, porque ele fez mais ou menos essa mesma ideia, né, de ir tampando com caixas pretas o rosto, só que ele fez de maneira aleatória, né, não somente nas features, mas ele chegou nesses mesmos resultados, que a parte central do rosto era a que contribuía mais para uma maior assertividade do modelo, o que concorda com o que eu fiz, que ele diminui a acurácia, né, quando eu cubro o nariz. E o ponto da feature não era só... Tá, eu não sei se isso me escapou na leitura do texto, mas eu não vi em nenhum lugar você confirmando, quer dizer, que o resultado, essa conclusão do seu trabalho bate muito bem com o que ele falou. Talvez tenha escapado, tá? Porque realmente eu fiz uma leitura rápida logo que você mandou o documento e fiz outra leitura um pouco mais detalhada agora nesses últimos dias, mas mesmo assim sempre escapa alguma coisa, né? Só acho que é interessante ratificar isso daí, porque isso faz parte do processo científico. Quando a gente repete um certo procedimento, é interessante que a gente compare e diga se a gente encontrou resultados similares ou não. Também. Gente, eu não sei se vocês estão me ouvindo, porque para variar o time está dizendo que eu estou desconectada. Não, estamos ouvindo. Gostaria de agradecer o convite, tá, do Flávio. Parabéns, foi um trabalho muito bonito. Um trabalho que dá para continuar e render muitos frutos ainda. No finalzinho ela caiu. Peraí, vou buscar. Te busca. Volta. Agora ele pode ser conexão da casa dela mesmo. Vocês me ouviram até que horas? Na hora que você falou que é muito bonito, aí caiu. Então, é porque era para encerrar nesse daí. Foi um trabalho muito bonito que pode render bastante frutos em termos científicos, tanto para a pesquisa do Flávio, quanto da gente também, que continua meio que trabalhando com aplicações, essa parte de reconhecimento de rostos, né? E eu espero que ele seja, digamos assim, o primeiro trabalho de uma carreira muito bem sucedida para a Marina, especialmente que ela dominou bem esse conteúdo, então se ela continuar trabalhando nessa área aí, eu acho que ela tem bastante perspectiva de muito sucesso. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Obrigada, professora. Bom, agradeço a professora Carla pelas colocações. Agora, vou passar para o professor Lamar, certo? Para fazer as arguições. Professor Lamar, fique à vontade. Tá? Eu estou aqui escondidinho, qualquer coisa, só me chamar. Tá ok. Então, antes de mais nada, agradeço o Flávio por essa oportunidade, né, de ler um trabalho assim tão diferente, né, do que a gente está acostumado com
implicações filosóficas tão profundas e antropomórficas e antropológicas e qualquer coisa, né, que eu acho que vale muito a pena a gente investigar. Eu fiz vários apontamentos no teu texto, tá, que depois eu vou mandar o PDF para ti, tá? Tá bem. Porque tem vários probleminhas de português aqui, ali, vírgula aqui, ali, tá, que depois eu te passo. Mas eu vou passar aqui para mim, pelo menos, para eu lembrar quais são os pontos que eu tinha te perguntar, tá? Mas um ponto que me deixou meio confuso foi o que é que era, quando eu li teu trabalho, o que era a revisão da bibliográfica e o que era o teu trabalho em si. Para mim ficou bem mesclado as coisas, não ficou muito claro. Ah, não, eu fiz, foi isso aqui, entendeu? Porque tu disseste que tu pegou aquele programa que avalia os quatro classificadores, né, com as 3 métricas, certo? E para mim, então, uma pergunta bem objetiva. Quantas redes neurais tu treinou? Eu não treinei, né? Eu usei Ah, essas tá. Então tudo bem. redes que Agora eu já entendi. existiam. Não, É porque agora eu esse entendi. programa, ele não compara, ele deixa eu escolher o que eu quero usar, sabe? Entre os detectores. Quem comparou, ele mesmo, o Serengil, fez uma comparação rápida de qual modelo e métricas seriam melhores para o reconhecimento facial, né? Foi a única coisa que ele fez. Ah, tá. Não, então tu só pegou os modelos já treinados, Isso. usou o banco de dados balanceado, Isso. certo? O BFW, né? E aplicou com as 3 métricas naqueles modelos já treinados. E analisou, então, os resultados. Então, vem um pouquinho talvez tenha deixado passar um pouco da metodologia, né? Então, por exemplo, só para eu entender o restante, quando tu fala que homens negros tiveram tanto de acurácia, tu está falando só do subgrupo homens negros que tu apresentou para os modelos, ou tu apresentou todos os vetores ao modelo e analisou só os homens negros? Então, por exemplo, na detecção, eu fiz uma detecção para todos, né? No geral, e na hora de analisar, eu separei só para homens negros, só para mulheres negras. Também fiz essa separação só por raça e também só por gênero, né? Eu tentei avaliar as 3 maneiras. Ah, então tu avaliou todo, avaliou Isso. só raça e avaliou só gênero. Uhum. Então, quando tu diz que o homem negro teve tantos por cento de acurácia, é em frente a análise de todo o banco de dados, e não somente ao subgrupo homem negro, que ele Isso, não, poderia ter dado... esse é pegando esse ponto só para homens negros, ou seja, dentro dos homens negros, quem que ele apontou sendo realmente como um homem negro. Tá, entendi. Não, tá, então, porque isso aí para mim era eu não tinha entendido muito bem, né, qual era a metodologia, quer dizer, metodologia não, o que efetivamente tu tinha usado da metodologia. Porque quando você olha a tua metodologia do capítulo 4 ali, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Pode deixar a tua aí, não tem problema. Vamos lá, compartilhar. Ih, a minha não está querendo compartilhar. Eu acho que eu tenho que parar, talvez, não dá para deixar Não precisa. A princípio não precisaria. A sua está sem autorização? Compartilhar ou não está conseguindo? Não está vendo aí agora? Não, eu estou vendo dele. Agora sim. Isso. Tá. Beleza. Achei que estava bloqueado. Não, porque... Maria, peraí que eu estou botando na tela errada. Vamos. Eu estou ainda com esse rolo aqui. Tá, porque na primeira fez o levantamento bibliográfico, beleza, é capítulo 2, 3. Levantamento da análise dos principais dados faciais, também capítulo 3. Estudo do método de detecção e análise de reconhecimento facial, capítulo 2 e 3. A avaliação dos resultados para cada métrica na análise facial. Então, eu acho que talvez, depois investigação da influência dos elementos faciais no processo de reconhecimento facial. Tá, nesse último aqui foi só a questão de colocar quadrados pretos, né? Isso. E uma coisa que eu me lembro, assim, tu comentou que botar quadrados pretos, quadrados vermelhos, quadrados azuis, chegou a testar isso? Isso eu fiz, né? A gente levou em consideração que isso podia influenciar, por exemplo, para peles negras, né? Esse mais escuro. Eu cheguei a fazer com ele vermelho e azul,
mas não teve, assim, uma grande diferença. Idealmente, como o professor falou, o ideal seria criar um vazio ali, né? Isso que a gente não consegue. Mas não apareceu uma certa discrepância, assim, para julgar, não, essa cor está dando algum viés. É interessante, porque quando eu li sobre isso, eu disse, pô, que legal, será que melhor seria vermelho ou azul, né? Sim. Mas tudo bem. Preto, então, não teve grandes discrepâncias. Tá? Então, a partir daqui que é o teu capítulo 4, né? Avaliação dos resultados de cada métrica na análise facial. Isso, essa é a avaliação dos resultados Tá. dos detectores, né? Tá. Foi por isso que eu fiquei confuso, porque aqui era grande parte de revisão bibliográfica e entrava aqui efetivamente a parte que tu fizeste. É isso, né? Isso. Entendi. Bom, deixa eu passando aqui rapidamente para me lembrar o que é que eu tinha anotado. Ah, sim, uma coisa que eu anotei, tá? Antes que eu me esqueça, no Kill Slide 1, tá? O nome do Canad está escrito errado, não é Tanad, é Canad, tá? Do perdão. Takeo. Tá? Depois aqui, 3 camadas baixas com evolução, tudo. Tudo bem, isso aí está anotado aqui, mas tua apresentação não vai fazer parte da documentação, então tá tranquilo. Tá. Algumas coisas que eu achei assim que poderia melhorar o entendimento. Tá? Porque quando fala aqui, como é que eu faço dar um zoom nisso aqui? Se fosse um Mac, eu sabia de cabeça. Hein? Hitpage ele faz só que lá. Tá. Você não tem aquele multimodal, não? O trackpad no seu. Você abre o dedinho assim e vai. Vai na lupinha aí, pô, na lupinha do lado aí que dá zoom. Aí mais, ó, na lupa mais aí, ó, do lado. Então, Não, tá, é que eu sempre me confundo com a outra lupa que é de procurar coisas, tá? Não, porque quando tu diz aqui, a rede convolucional é composta de 3 camadas básicas de convolução pública conectada. Talvez fosse interessante tu dizer que nessa aqui é bem mais complexo do que somente 3 camadas. Né? Porque isso aqui é 2 camadas convolucional, mais uma totalmente conectada. E quando tu fala em pooling, quando se refere à figura, a gente tem que saber que pooling significa subsampling. Né? E não está escrito isso aqui em nenhum lugar. Né? Então, talvez uma figura mais simples que tu pudesse mostrar esses 3 elementos seja mais interessante e botar essa aqui depois, no uso real, seria, por exemplo, essa aqui. Só para quem nunca soube o que era, né, essas redes conectadas, o que era o pooling, poder entender. Tá? Bom, sim. Máquina vetorial de apoio. Bom, para mim é suporte vector machine, é máquina de vetores de suporte. De suporte, né? sim. Depois tu fala lá embaixo de vetor de suporte, daí eu achei que, ok, só mudar aqui, tá? Ao invés de apoio, botar suporte. Deixa eu ver aqui. Bom, uma imagem não tem, mas tudo bem. Papapá. Nossa, desse. Ok. Não, tudo isso aqui que está em amarelinho são coisinhas que é português só, tá? Eu quero tentando achar onde é que estão as minhas questões. Em relação à equação, uma das coisas que eu mais pego no pé é esse asterisco aqui como multiplicação. Tá? Asterisco como multiplicação e equação confunde, porque asterisco é convolução. Então, coloca aqui o times aqui, que daí resolve esse problema. Tá? Aquele barra times. Tá? Senão, para quem está lendo redes convolucionais e vem aqui, então isso aqui é a convolução das coisas. Tá? E aqui várias coisinhas de só para botar em subscrito mesmo, tá? Que eu anotei ali. Direção científica. Um monte de coisa de formatação. Uma taxa. Tá, isso aqui é só sugestão, de repente não precisa colocar essa última linha aqui, uma vez que essa tabela 2 está lá mais na frente, né? E essa análise, né? Ok.
Tá. A mesma coisa esse aqui. Isso aqui que tá falando, essa etapa será observada no capítulo 2 desse trabalho. Só que o capítulo 2 já passou. Já foi. Uhum. Então, de repente, não sei se precisa daquilo ali, mas coloca no passado, então. Faz análise da influência de cores. Esse aqui é a questão das cores do... Daí, quando chegou aqui, né, daí tu fala que as hexas detectadas são indianos, negros, latinos, hispânicos e árabes, é que me veio a confusão. De onde é que veio essas duas raças? Né? Quer Isso. dizer, era de algum banco de dados em especial, de algum modelo em especial? Não, o que eu falo são que essas raças são detectadas entre esses 6. O algoritmo Os utilizado 6? detecta entre essas raças, né? E ele Ah, fala todos Hispanic os Latinos. classificadores, eles detectam esses 6? Isso. Eles Uhum. possuem amostras de 6 nos bancos de dados? Os bancos de Não, no dados meu banco utilizados? de dados eu só tenho Não, amostra né? de índios, negros, asiáticos e brancos, é isso. Aí ele Tá, detecta juntamente com esses dois também, porque ele levou em consideração, né, que eu apontei a Queen em alguns. Como eu falei, ele detecta uma porcentagem para cada raça e a maior porcentagem ele considera, né, classifica. uhum, tá. Acha que tem que deixar mais claro isso, que é o É, algoritmo porque classificando? quando aparece isso aqui, analisa a porcentagem de cada raça, a identificação da raça pela cara, o resultado da validação cruzada, que é a matriz de confusão, né? Isso. Uhum. Tá. As raças originais e as raças... Pelo algoritmo. Eu não sei se o que me deixou confuso foi por esse algoritmo. Que Tá bem. algoritmo seria esse? O algoritmo do Serengil, né, utilizado para fazer esses testes. Ele, na Ah, função de não que os classificação, faz isso. Tá, mas os classificadores não têm nos bancos de dados que eles foram treinados esses exemplos aqui. Ou tu não sabe, né? Porque tu não treinou os Não, classificadores. pelo estudo que eu fiz, né, dos modelos, eles não levam isso em consideração. Seriam pessoas Aham. celebridade no geral, né? Então, se tiver ou não algum latino lá, mas pelos encontrados não tem. Mas Tá. o classificador analisa esses dois tipos de raça. Uhum. Ok, entendi. Uma outra coisa que veio agora aqui, não sei se o Flávio vai concordar, eu discuti isso com ele, tá? Esse ponto, a gente está escrevendo a coisa em português, então deveria ser vírgula. Tá bem? E a outra coisa é em relação ao número de casas decimais, mas isso aí quando chegar lá eu te falo. A sessão foi avaliada, ok, blá, 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 apresenta todos os resultados, tudo muito bem, explicadinho. Não, isso aqui é erro mesmo, agora que eu estava entendendo, que o erro é grande mesmo. Sim. Ah, esse aqui está invertido, tá? Então, cuidar quando fala em respectivamente, Tá bem. tá? Se tu olhar, está invertido, né? 61,88 não é o 61,88 aqui, meu Deus do céu. Esse aqui, né? Para mulheres negras, né? Sim. É ao contrário aqui. Tá? Uma taxa, ok, vírgula, manteve, tudo assim. Vamos passar aqui. Bravo. Ali você tinha anotado as 3 casas, era isso que você estava falando? Era isso. Tá? Ah, Porque eu estava usando duas casas bonitinhas, de repente posso usar de repente três. junto com 3. Tá bem. Três casas é efetivamente necessário para tirar alguma conclusão no teu trabalho, necessitar o uso de três? Ou o uso Não, de na duas só já é o porcentagem não. suficiente? Na Pois é, então usa porcentagem realmente. duas. Uhum. Quanto menos dado tu colocar para confundir o leitor, melhor. Se as conclusões vão ser as mesmas com duas casas, então usa duas. Sim. Até porque quando tu coloca isso aqui em termos de porcentagem aqui, também vai dar duas casas, né? Uhum. Se fosse porcentagem ainda. Ok. Pá, 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 pá. Entre as taxas indianas. Ah, esse aqui acho que foi erro de Ctrl+C, Ctrl+V, né? Raça branca, faces indianas. Sim, sim. Uhum. Ok, então tá anotadinho ali. Eu acho que aqui, tá, tu arredondou
Demais. O facial dos indianos, quase 50%. Qual foi aquele negro? Peraí. Esse 50% aqui eu tinha anotado. Vamos ver aqui. Deixa eu me lembrar aqui, porque eu acho que esse 50% não significava esse aqui, né? Essa seria das imagens originais, né? Ali em cima. Pois é, que seria classes negros e asiáticos, mais um da própria raça, o reconhecimento faziam com 50% são confundidos com raça negra. Esse aqui. Coloca ali, né, 50%, 45%. Que tem Acho que grande eu levei em diferença. consideração, dentro dos erros, sem ser de indianos, foi 50%. Por exemplo, somando o erro dentro de asiáticos, dentro de negros e brancos. Ah, tá. Esses aqui. Tirando os erros dentro dos asiáticos, né? Os erros fora. Mas eu entendi que não ficou claro isso. Não ficou. Sim. Eu pensei que era isso aqui. Aí 45, 50 tem uma diferença, digamos assim, principalmente em classificador, diferente, né? Muito grande. Tá, olhos e boca. Tá, o valor para as crianças. Depois dá uma lida, porque eu achei esse aqui estranho. Daí eu não me lembro por que estava sendo. Resultado de comparação de imagem. Faz comparação da criança. Cobrir olhos e bocas numa das raças, reconhecimento, ponto 96. Isso aqui é o nariz, né? Porque eu não. Como iam ficar muitas tabelas, uma quantidade muito grande, né? Essas outras estão lá no anexo, e realmente eu estou querendo falar que de olhos e bocas não teve uma diferença muito grande para a original, que era de 97, né? Ele só botou em 96. Ah, tá. Então, de repente, dá uma referência lá para o anexo. Porque se eu procurar nessa tabela aqui, fica assim, pô, aqui só tem nariz. Né? Ele diz lá, referenciar lá o anexo. Ok, beleza. Identificação de resultados. Faz uma boa análise, né, de tudo que tu teve. Gostei bastante. Aí, na conclusão, acho que tá ok para aquilo que tu... vírgula. Ok. Daí aqui estavam as minhas perguntas, apresentação, cartão disponível, folha sobre sample, validação cruzada por matriz de confusão. São as últimas observações. Então, Marina, gostei muito do teu trabalho. Realmente é um trabalho, né, de investigação, né, onde tu pega os classificadores já treinados e analisa os vieses desses classificadores treinados, né? E daí realmente o que fica é aquele gostinho de quero mais que tu colocou lá no teu trabalho futuro. Será que não daria para a gente fazer uma transferência, transfer learning, né, para a gente tentar melhorar isso aí, né, tornar mais equilibrado, tá? Mas para esse primeiro trabalho achei que está perfeito, né? Tu chegou às conclusões, né, que tu queria chegar, né, sem, né, se degringolar para os caminhos mais obscuros, foi bem direta, né? Eu acho que para isso tu tá de parabéns, ok? Então, acho que era isso, Flávia. Agradeço aqui a oportunidade de ler mais um trabalho ótimo dos teus. Cadê o Flávio? Flávio foi cuidar do filhinho dele. O multitrabalho. Gente, o Teams, ele não está um menino comportado, tá? Só para deixar registrado. Eu tô há 2 horas clicando. Quando é que ele foi? Quando é que ele foi um menino comportado? Um cara chato, cara desagradável. Não tinha necessidade de fazer essas coisas, sabe? Entendeu? Bom, mas bom, agradeço, professor Lamar, pelos comentários. Eu tenho uma tonelada de coisa para falar que eu falaria o dia inteiro com vocês. Não sei se vocês gostariam de ouvir sobre o tema. É um tema polêmico. Alguns esclarecimentos que faltaram que a Marina passou, que a Marina fez um trabalho muito denso, certo? É muita coisa que ela fez, vocês entenderam o tanto de execuções que ela ficou fazendo, usou servidor, o nosso super servidor da FAP foi utilizado para isso, né, do projeto, o servidor 2, ficou triturando lá horas, dias e horas, vocês terem ideia do tamanho que é a coisa. Mas tem um ponto aí, que é um ponto interessante, Lamar, que é você falou daquela questão do treinamento. Por que nós usamos modelos já treinados? Porque a gente estava procurando vieses.
Então, tipo assim, eu tinha que usar o modelo, nós tínhamos que usar o modelo treinado, ou seja, ele já foi treinado por uma base, né? Geralmente uma base não é a BSW, a maioria deles é LFW, a Ferret, ele vai variando de cada modelo, para justamente a gente aplicar a BFW e tentar extrair isso. Certo? Entendi, foi perfeito. E tem uma treta muito grande nisso na questão das raças e etnias. Porque é o seguinte, vamos lá, Google. É uma canseira. Você pode ver que a palavra etnia foi usada no texto e a palavra raça também. Nós vamos padronizar tudo para raça, por uma questão simples. Apesar de não existir diferenças de raça humana é raça humana, certo? Mas a influência nossa, nós acabamos gerando 5 grupos bem definidos. Tá? Se a gente for olhar assim, padrão IBGE de C, né, que é o que o IBGE usa, né? O IBGE usa branca, preta, parda, amarela, indígena, 5. Tá? Só que os antropólogos usam outras definições, certo? É o negroide, certo? É o caucasiano, certo? É o índio asiático, certo? E a questão, o pardo, não existe definição do pardo. Vocês entendem? Pardo, por exemplo, a população da Austrália, ela tem um aborígene. O aborígene, ele é negro. Se você observar os caracteres dele, ele como indígena, porque não tem mistura. É uma confusão, tá? E nós passamos por esse problema aqui. Mas o trabalho da Marina teve essa motivação. Que, na verdade, a gente estava querendo entender o porquê que a Joy falava com tanta raiva e apontava o dedo no nariz falando que todo mundo era racista e não era bem assim, certo? Ninguém escreveu, eu tenho certeza que ninguém que desenvolveu esses classificadores. A Joy não usou esses modelos, tá? A gente usou porque a gente não tem acesso aos modelos dela. Nós usamos os modelos públicos, tá? Porque, tipo assim, para falar que todos os hackfacts são racistas, inclui-se os das empresas e os que a academia faz, tá? Todos é todos, né? Então, nós vamos tirar essa dúvida. Então, nós entramos no supervisionado profundo porque é a área que a gente mais gosta. E o mais interessante disso é que não tem como fazer isso sem dados. E eu tenho muito desejo de fazer a base de redesignação de gênero, porque ela é importantíssima. Hoje nós temos aí estima-se de 5 a 10% de uma população, tá, qualquer, que passa por esse processo. 5% é muita gente, nem pouca gente não, tá? Certo? E a redesignação de gênero não tem só a ver com a questão LGBTIQIAP+. Não tem só a ver com isso. Tá? Ela tem a ver com a aparência que a pessoa utiliza ao longo da vida. Por exemplo, vou pegar a Carla, se ela não se ofender, vou pegar ela como exemplo. A Carla já apareceu de cabelo curto, cabelo longo, né? Certo? É uma característica ao longo da vida dela. Ah, nesse momento agora eu quero cabelo curto. Eu era cabeludão, tinha dread, cabeludão, agora eu sou careca, certo? Isso ao longo do tempo complica a estrutura dos hackfacts. Porque os hackfacts eles têm que ter uma característica para ser biométrico, que é a universalidade. Ele tem que me reconhecer em qualquer época da minha vida. Vocês entendem? Ele não pode reconhecer a Carla quando ela estava com cabelo curto e não reconhecer a Carla de cabelo longo. Vocês entendem? Então, é um trabalho complexo que a gente está engatinhando pelo problema. Ok? Tá, mas depois eu converso tudo isso com vocês, assim, com mais detalhes, né? Tem muita coisa para ser feita. A Marina, ela só fez uma sementinha, plantou uma sementinha que eu espero que ela gere frutos. Agora nós vamos entrar para a terceira etapa, que é a etapa de deliberação. Eu vou fazer a transposição de vocês para a nossa sala reservada. Marina, aguarde aí, tá? A plateia também aguarde aí, que depois que a banca volta, que a gente abre para a plateia. Tá bom? Voltamos já, Marina, um minutinho. Vocês vão ser teletransportados, Carla e Lamar, tá? Pode ficar só sentadinho aí que vocês vão ser teletransportados. Ele conta 10 segundos, não sei para que isso. Podia fazer em 5. Quando eles saírem daqui, eu entro lá na sala. Nossa, aí, pronto. Tô entrando lá. Volto já, Marina. Deixa eu entrar, gente. Eu quero entrar na sala. Ele tá abrindo aqui ainda. Eles já foram para lá e eu não fui ainda. Deixa eu entrar. Pronto. Tô entrando lá. Volto já.
Pronto. Estou fazendo o teletransporte do pessoal para cá. Só um minutinho. Aê, pronto. Fazendo o teletransporte. Bom, Marina, depois de horas de discussão, quem está fazendo a discussão lá complexa sobre a situação do seu trabalho, tá? A banca deliberou, tá certo? Por uma aprovação condicional com menção SS. Aê! A aprovação condicional você tem que fazer uma revisão, principalmente do material que o professor Lamar e a professora Carla vão mandar para você por e-mail. Ela pode mandar para mim, Carla e Lamar, que eu repasso para a Marina se não tiver e-mail dela. Ok. Não, tá? Ela fazer as correções do texto. Se eu não me engano, você tem acho que 15? É 15 dias ou é 30 dias? É 15, né? Porque pode que é 30. Não lembro mais dessas coisas. Né? Do seu trabalho para mandar a versão final. Então, essa é a condição. Se você entregar bonitinho, senão tem que rever a versão sua. Tá? É corrigir português, basicamente, e as observações que eles estão pedindo lá. Tá certo? Deixar claro. Isso. E a última etapa, como a gente tem plateia, uma pessoa na plateia, quem foi documentado isso, está sendo gravado, a gente abre para a plateia se pronunciar. A Carla já mandou já. A plateia quer falar alguma coisa? Acho que minha mãe está lá embaixo, ela não está nem ouvindo. Ela disse que não ia falar nada. Que isso, sua mãe. Então tá bom, se sua mãe não quer falar nada, não vou brincar. Bom, dei a voz à plateia, vocês viram, eu cumpri o rito. Bom, e assim encerra o rito, tá certo? Agradeço novamente a professora Carla, professor Marcos Vinícius Lamar. Fique à vontade de falar as palavras finais de vocês. Eu agradeço o convite, agradeço demais, adorei ler o trabalho dela, aprendo muito quando leio esses trabalhos bem feitos, assim. Reforço o pedido do Flávio, vamos melhorar o documento final, porque os resultados são excelentes, mas a gente precisa ter uma forma de apresentação boa, né? Porque, assim, isso daí tem um impacto sobre a análise que outras pessoas vão fazer sobre o seu trabalho. E parabéns, Marina. E seja bem-vindo à vida de cientista, tá? Obrigada. Ela quer ir para a Alemanha, Marina. que eu falei para vocês. É Deutschland. É Frauheim, né? Frauheim. Meu Deus do céu. Então, parabéns, Marina. O trabalho foi ótimo, certo? E agradeço ao Flávio por mais essa oportunidade. Tá. Ok, Flávio, pode finalizar. Agradeço a todos. Eu vou encerrar a gravação. Parar a gravação. Marina, quer falar alguma palavra? Eu só quero agradecer, né, do professor Lamar e da professora Carla terem, né, aceitado estar na banca e agradecer especialmente ao professor Vidal, que, assim, eu achei que ia ser o trabalho mais difícil da minha graduação e que foi o mais fácil, assim, né, que ele conseguiu fazer com que eu levasse com maior leveza, assim, numa fase difícil, né, do curso e da vida, assim. Então, agradecer de coração de ter sido paciente e me ajudado muito, assim, para conseguir aí ter o sucesso. Não é só mérito meu, é mérito seu e de toda a equipe que a gente trabalha junto. A gente tem nosso grupo de trabalho em Hackfact, né? O Rafael, o Leandro, todo o pessoal que opinava no trabalho dele. Né? A gente tem um grupo de ao Rafael trabalho de ter revisado, né? Que ele deu uma ajuda também. Isso, o Rafael ajudou bastante aí na revisão. E porque é um grupo que a gente está sempre ativo, né? Sempre tem aluno entrando e saindo, é sempre ativo, e a gente consegue fazer essa sinergia. Tá bom? Então, pessoal, encerro aqui os trabalhos da nossa banca. Agradeço novamente a todos e um bom dia. Bom dia. Ok, tchau.